Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 30 de setembro. Hoje é sábado, estamos concluindo o mês de setembro. E a igreja hoje nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Jerônimo. São Jerônimo, amados irmãos e irmãs, foi um presbítero que ficou com a responsabilidade de escrever a Bíblia ou traduzi-la para o latim, fazendo assim a versão que hoje nós conhecemos como Vulgata de São Jerônimo. Ele empreende um grande esforço para esse trabalho, vamos assim dizer, indo aos originais, tanto hebraico quanto grego, para uma melhor tradução para a nossa realidade. É sobretudo por conta deste grande homem que nós podemos dizer que o mês de setembro é dedicado à Palavra de Deus. Palavra esta que ilumina, palavra que orienta, palavra que conduz, palavra que é o próprio Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça para que tenhamos a alegria do Evangelho em nosso coração e possamos testemunhar esta mesma alegria aos nossos irmãos e irmãs. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Jerônimo nasceu na província romana da Dalmácia, provavelmente numa região que atua da atual Croácia, por volta do ano 340, e faleceu em Belém, na Palestina, em 420. Presbítero de extraordinária inteligência e de vasta cultura literária e bíblica, traduziu para o latim os textos originais do Antigo e do Novo Testamento. Que sua paixão pelos textos sagrados nos motive a aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Então, que este mesmo amor, que este desejo profundo, que este anseio tão grande, de São Jerônimo também toque a nossa vida, transforme o nosso coração, nos conceda a graça de termos uma maior intimidade com a Palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura. A primeira leitura se encontra na profecia de Zacarias, capítulo 2, versículo de 5 a 9, depois os versículos de 14 a 15, que diz assim: Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe: aonde vais? Respondeu-me: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo, e que lhe disse: corre e fala com esse moço. Dizei: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Então, olha que palavra mais profunda, mais bonita, mais significativa. O anjo que discorre e fala com o moço dizendo:
A população de Jerusalém precisa ficar sem muralha em vista da multidão dos homens e animais que vivem em seu interior. E o Senhor nosso Deus então diz: eu serei muralha de fogo ao seu redor e mostrarei minha glória no meio de dia. Então, o Deus da vida que nos cuida, que nos cerca, que nos enche de carinho, que cuida de cada um de nós para que possamos, amados irmãos e irmãs, nos manter firmes no caminho que o Senhor quer que possamos viver. O caminho da lei, o caminho de abraçar então os seus mandamentos. O Salmo responsorial é, amados irmãos e irmãs, um pequeno trecho de Jeremias, capítulo 31, que traz como resposta: o Senhor nos guarda, qual pastor é o seu rebanho. Então, Deus da vida que cuida, que guarda, que protege, olhando sobretudo para a vida de São Jerônimo, nós percebemos na vida deste grande homem também esse cuidado, esse zelo para com a igreja, sobretudo colocando-se à disposição para a tradução, para que possamos, hoje em dia, sobretudo, amados irmãos e irmãs, ter a graça de um acesso ainda maior à palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda sempre esta graça. Por fim, o Santo Evangelho fala então de um dos anúncios, amados irmãos e irmãs, da paixão de nosso Senhor, possivelmente o segundo anúncio da paixão aos seus discípulos, e há uma incompreensão. Primeiro, então vamos por parte. Primeiro no Evangelho diz que todos ficam admirados com aquilo que Jesus realizava. A admiração, o fascínio de observar tudo aquilo que o Senhor ensinava e fazia. A força das ações do Senhor. Posteriormente diz então também que, amados irmãos e irmãs, o próprio Senhor vai dizendo que ele precisa ser entregue na mão dos homens. Então, falando do seu anúncio da paixão que irá sofrer. Mas olha o que diz então. Os discípulos não compreendiam o que dizia Jesus, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Então, o que esse evangelho hoje nos diz? Jesus está falando do sofrimento inerente à cruz, que vai então configurar, sobretudo, este grande sinal da redenção. Diante do sofrimento, nós podemos ter algumas atitudes, dentre elas talvez essa do Evangelho, nos fazer então incompreendidos ou não compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer, não compreender a dor, não compreender o sofrimento, que muitas vezes faz parte da nossa vida. O Padre não está dizendo que nós vamos buscar o sofrimento ou favorecer e fomentar o sofrimento em nossa vida, não é isto. Contudo, o sofrimento é inerente. A dor faz parte da nossa existência. Como nós estamos vivendo este caminho? Estamos sendo, amados irmãos e irmãs, tendo essa atitude dos discípulos que não conseguem entender ou não querem entender e tinham medo de questionar? Qual a nossa postura hoje? Enquanto discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto batizado, enquanto aqueles que abraçaram a fé. Que São Jerônimo nos ajude, nos conceda a graça por seu exemplo a amar, servir e, sobretudo, amados irmãos e irmãs, gerar Cristo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.